Tá vendo o Face, né? Graça e paz, querido. Que Deus abençoe sua tarde de domingo. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Os irmãos que nos acompanham nesse momento. Somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, da Taquara, Avenida dos Mananciais 995, aí no Rio de Janeiro. E essa é a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado por você que nos assiste nesse momento. Você que vai nos assistir depois, porque a aula vai ficar gravada. Você que está se direcionando para a sua igreja, para o seu trabalho, está reunido em família. Peço perdão. Muito obrigado por estarmos todos juntos nesse momento e vamos ministrar a palavra do Senhor com a nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar nessa hora, vamos estar conversando com Deus, agradecer a Deus por esse momento de estudo e eu creio que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. A gente está ajustando aí, porque está caindo aqui, a gente está ajustando, mas fique com a palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai estar falando fortemente aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e vamos estar ministrando nesse momento. Vamos orar nessa hora, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã, nesta tarde. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Muito obrigado por estarmos desfrutando em família deste momento, porque somos corpo e como corpo, como a igreja, estamos todos juntos, ó Pai, para bendizer e louvar o teu nome. Abençoe esse período de escola bíblica dominical, que possamos receber a tua palavra, que possamos, ó Pai, mergulhar na tua palavra, que possamos compreender, Senhor, que tu investe em cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E antes de eu iniciar a escola bíblica, deixa eu entrar aqui na página da nossa igreja. Você que ainda não entrou, vai lá no Facebook, entra na página da nossa igreja. Igreja Batista Nova Jerusalém, Escola Bíblica Dominical. Cadê a página da igreja aqui? Peraí que eu tô na página errada. Deixa eu trocar aqui. Entrar na minha. Eu estava numa outra página aqui, no Doce, tava eu aqui na página do Doce de Mãe, deixa eu entrar aqui na página da igreja. Deixa eu, Face. Nessa hora que a gente precisa que a internet vá rápido, ela não vai rápido, né? É uma bênção, isso aqui é uma bênção. A página da igreja cheia, tá aqui. Glória a Deus, estamos juntos. William, que Deus abençoe sua vida, William. Tia Vani, que Deus abençoe, graça e paz. Vocês que forem entrando, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai estar dando continuidade à lição de domingo passado que o pastor Márcio ministrou sobre investimento. Ele falou sobre, deixa eu abrir aqui. Ele falou sobre o investimento de Deus e ouvir Deus segundo as suas obras nesse investimento. E nós vamos dar continuidade hoje falando sobre isso. Deu para você perceber, se você acompanhou também, além da nossa escola bíblica dominical da semana passada, a pastora Liliane, na imersão de quinta-feira, ela ministrou poderosamente sobre fé. E um dos investimentos de Deus sobre a vida da igreja, a vida do cristão, é a fé. Queridos, sem fé, como diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você se achegar ao Senhor. Sem fé é impossível você compreender as obras de Deus e você receber da parte de Deus aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, dentre esses investimentos que Deus faz sobre a igreja, que Deus tem para a igreja, a fé é um princípio básico, porque sem ela você não vai se achegar até Deus. Sem ela você não vai conseguir que o investidor tenha livre acesso, porque você precisa dessa fé. Não é uma fé natural, mas você precisa crer no sobrenatural de Deus. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa tarde. Esse investimento de Deus precisa ter um espaço. Porque se você não deixar o investidor trabalhar, não tem como prosseguir. E para que o investidor possa trabalhar, necessário é que você tenha fé. Você precisa acreditar naquele que está investindo em você. Você precisa vestir a camisa daquele que está investindo em você.
E hoje, se você não se revestir de fé, querido, não tem como você manusear a palavra da verdade. Elaine, a paz, querida, que Deus te abençoe. Regininha, que Deus abençoe a sua vida. Não tem como... Você está compreendendo isso? Se você não vestir a camisa do investidor, se você não acreditar no investidor, se você não crer naquilo que ele está fazendo, e isso trazendo para o âmbito espiritual, se chama fé. Fé é justamente, eu não preciso ver para crer, mas eu creio naquilo que não vejo, porque eu tenho certeza que o meu Deus garante. Vamos entrar. Então, impossível falar de fé e não falar do livro de Hebreus, onde nós temos explicação de fé, onde nós temos o exemplo de fé, onde temos elencado os heróis da fé e a obra que Deus tem atuado, e faz menção também à igreja. O livro de Hebreus, quando você tiver a oportunidade, leia, porque o livro de Hebreus ele faz um link com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Ele linka fatos que aconteceram no Antigo, fatos que ocorreram no Novo Testamento, com os episódios da fé e a testificação da fé. E é sobre isso que a gente vai apresentar nessa tarde. Amém, queridos? Livro de Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos ver alguns versículos. O capítulo 11 de Hebreus, ele analisa extensamente a definição de fé. Logo no primeiro versículo, você vai ver o que é fé. Depois ele fala das obras da fé. Hoje eu não vou dizer para você o que é fé, porque isso você já sabe. Vamos falar sobre as obras da fé. Por quê? Porque o investimento de Deus é isso. O investimento de Deus nos traz essa confiança. Eu preciso, lembra que eu falei no início? Eu preciso crer, eu preciso acreditar no investidor. Nada adianta eu não acreditar naquele que está investindo em mim. Você está compreendendo? Se Deus investe em você, você precisa acreditar nele, porque você é carta de Deus, você é o produto que Deus está apresentando ao mundo. Ele investe em você porque o próprio Deus acredita no seu potencial. Então acredite em Deus, porque Deus já acredita em você há muito tempo, senão ele não teria dado o seu único filho como sacrifício. Veio o voto de Deus e depois veio o sacrifício. Ele jurou por ele mesmo entregar o seu filho, e o sacrifício foi a entrega. Então, portanto, acredite nesse Deus que acredita em você, que acredita na igreja, que investe em cada um de nós, que investe na igreja, e cremos através da fé. Então vamos lá, Hebreus 11, versos 32 ao 35. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Vamos até o 35? Poderoso isso, né? Pela fé conquistaram reinos. É diferente de hoje, querido. Pela fé conquistaram reinos. Pela fé venceram batalhas. Pela fé foram libertos. Pela fé venceram cadeias. É tudo pela fé. Pela fé, aquilo que move. E finalmente a fé também aborda a perseverança. A fé aborda os feitos, tá? As obras que aconteceram. Deixa eu abrir aqui rapidamente a minha Bíblia, que eu vou trabalhar junto com essa voz linda que tá lendo aí, é do meu maridão. Meu maridão, esse homem de Deus, esse companheiro que Deus levantou para dar do meu lado. Então, vamos falar aqui rapidamente, deixa eu ir lá para Hebreus, porque a gente está falando aqui das obras, né? Isso me chamou muita atenção, é algo lindo da parte de Deus. Achei Hebreus 11. A gente está falando sobre as obras. Cadê? Eu falei o quê? Verso 32.
32 a 35, não é isso? Verso 33, tá? Olha as obras da fé, os quais pela fé. Eles não venceram, portanto eu falarei, mas eles não venceram pelo seu próprio conhecimento. Eles não venceram pela sua própria força. Eles não venceram pelo seu intelecto. Eles não venceram porque eram homens bonitos, pela sua oratória, pela sua altivez. Não. A Bíblia é clara. Verso 33 está dizendo que essas obras aconteceram por causa de uma coisa chamada fé. Então diz, pelos quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estranhos, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Obras realizadas pela fé. Não por força humana, não por conhecimento humano, mas obras realizadas pela fé. O que nos leva a entender que o nosso investidor, que o nosso Deus só age em nossa vida por meio da fé. Então creia. Vamos continuar, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A gente vai repetir do verso 35, agora nós vamos até o 39. Você foi do 32 ao 35. Você vai permanecer no mesmo capítulo e vai ler junto conosco do verso 35 ao 39. Vamos lá. 36. Perdão, do 36 ao 39. Vamos juntos. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você está compreendendo? Eu não sei se você conseguiu compreender duas passagens bíblicas, tá? Perdão. Duas etapas de fé, duas manifestações da fé no mesmo capítulo. Na primeira parte, onde temos do 32 ao 35, o ensinamento enfatiza fortemente o tipo de fé que escapa do perigo, o tipo de fé que vence obstáculos. Pela fé venceram leões, pela fé derribaram cadeias, pela fé venceram até a morte. Mas eu tenho também, do verso 36 até o verso 39, eu tenho aqui os sinais da fé, que nos versos finais desse capítulo, o autor aborda as características de um outro tipo de fé, que foi demonstrada por meio do sofrimento. Eles não alcançaram ainda aquilo que eles estavam almejando, mas em nenhum momento desistiram. Então eu tenho, Deus é surpreendente, Deus é maravilhoso. Deus traz no livro de Hebreus, no mesmo capítulo onde ele define de fé, porque a Bíblia é inspirada, foram homens inspirados por Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus é revelada. Você vê no capítulo 11 do livro de Hebreus, traz a existência aqui vamos abordar esses dois tipos de fé. Uma fé que é movida, uma fé que transborda, uma fé que enfatiza, aquela que escapa do perigo.
Aquela que te dá a vitória na adversidade. Aquela que ressuscita mortos. Aquela fé que você derriba as fronteiras. Você ultrapassa os obstáculos. Que você pisa na cabeça do leão. Que você sai ileso na fornalha. Que você escapa da que você escapa da fúria de leões. Da fúria de reis. É essa fé que a gente fala até o verso 35. Mas e do verso 36 ao 39 eu também falo de um tipo de fé. Um tipo de fé que muitas vezes nos falta. Um tipo de fé que muitas vezes nos leva a murmurar e nós não reconhecemos. Um tipo de fé que a igreja precisa tomar posse. Porque isso também é investimento. Senhor, ainda que eu não seja curado, Senhor, ainda que as coisas não aconteçam como eu desejo, ainda que eu não esteja vendo a salvação, mas eu continuo crendo. Porque ainda que eu esteja passando pelo sofrimento, ainda que eu esteja passando pela moeda, eu continuo crendo. E aqueles que vierem me perguntar, aonde está o teu Deus? Como muitas vezes foram perguntar para Jó, teu Deus não está vendo isso? Teu Deus não está vendo aquilo? Saiba que isso é resposta de fé para você, meu irmão. Porque isso está lá elencado na segunda parte de Hebreus 11. Ainda que as pessoas não estejam vendo você sair ileso da cova dos leões, mas saiba que mesmo no sofrimento, Deus está contigo. E aí quando te perguntarem aonde está teu Deus, você responde, meu Deus continua no mesmo lugar, sob o controle de todas as coisas. Porque o Senhor está conosco na vitória, mas o Senhor também está conosco no sofrimento. O que não pode nos faltar em momento algum é fé. Não podemos duvidar do agir de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é absolutamente fiel. Deus sabe o que passamos em cada momento. E Deus investe em cada um de nós em cada momento. No sofrimento, Deus está investindo. Na vitória, Deus está investindo. Na luta, Deus está investindo. E na bonança, Deus está investindo. Porque Ele nunca disse que a vida do crente ia ser um mar de rosas. Pelo contrário, Deus não mente. Deus sempre deixou isso claro. No mundo tereis aflições, mas eu vou estar contigo até a consumação dos séculos. Muitos foram cerrados ao meio, muitos foram crucificados, um foi crucificado de cabeça para baixo como Pedro, Estevão foi apedrejado e não faltou fé. Não faltou fé. Homens, mulheres de Deus que foram decapitados, que foram mortos. Próprio Paulo foi morto por amor ao Evangelho e nunca lhe faltou fé. Não temos que crer só naquilo onde Deus dá a vitória e você sai da lá glorificando, porque você, graças a Deus, louvado seja Deus, saiu ileso da fornalha e nem cheiro de fumaça estava sobre a sua roupa. Mas você também glorifica a Deus diante do sofrimento, porque se você está passando pela moeda agora é porque Deus está te dando crescimento. Deus não vai... Preste atenção numa coisa muito importante, queridos. Isso é investimento. O investidor, ele jamais vai deixar você passar por alguma situação à toa. Tem propósito. Tudo que acontece na vida do crente tem propósito. E é para isso que Deus investe, porque Deus não faz nada sem propósito. Para todas as coisas, Deus tem algo preparado. E Deus tem uma vitória preparada. E a nossa vitória não está naquilo que podemos ver. A nossa vitória é sobrenatural, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa vida pertence a Deus. Nós não, graças a Deus, nós não temos mais parte com esse mundo. Nós não seremos lançados no vale de chofre nem de fogo. E isso é uma vitória sobrenatural.
Porque para o diabo não há salvação. Então, quanto ele puder arrastar para o inferno, ele vai querer arrastar. Mas nós fazemos parte do reino dos céus. E isso, deixa eu tirar aqui a aliança, porque senão vai fazer barulho. Nós fazemos parte do reino dos céus. E isso já é um investimento sobrenatural. Porque foi para isso que Jesus veio. Foi um investimento maior que ele fez. Para te livrar, sabe? Para desatar as correntes que te amarravam ao inferno. E permitir para você a entrada eterna no céu. Esse é o maior investimento. Depois que a gente recebeu a salvação, o que vier é lucro, querido. Levanta a mão e glorifica, porque o que vier é lucro, porque a salvação nós já temos. E isso, o diabo não aguenta saber que nós já temos a salvação garantida em Cristo Jesus. Vamos continuar, vamos voltar para a lição. Nos versos finais desse capítulo que você acabou de ver conosco, nos versos finais desse capítulo, o autor aborda as características de um outro tipo de fé, como nós já falamos. A fé que foi demonstrada por meio de sofrimento e não por vencerem o sofrimento. Deu para você compreender a diferença? Numa primeira parte, lá no verso 32 ao 35, eu tenho demonstração de fé pelos profetas, pelos homens de Deus que venceram o sofrimento. Nessa segunda parte, do verso 36 ao 39, eu tenho demonstração de fé de homens e mulheres de Deus que venceram no sofrimento. Com o sofrimento. Amém? E nós, como igreja, precisamos estar preparados para isso, porque isso tudo está dentro de nós. Temos fé para vencer o sofrimento e também temos fé para passar essas provas com sofrimento. Entendeu, igreja? A nossa responsabilidade é muito grande. Não é só glorificar a Deus porque vencemos as provas, mas é glorificar também quando estamos passando no sofrimento. Reconhecer o poderio de Deus. Deus não é poderoso somente porque te deu a vitória, mas Deus é poderoso porque Ele é Deus. Te curando ou não, Ele é Deus. Te renovando ou não, Ele é Deus. Operando ou não, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, e isso é incontestável. Isso é fé. Ele é Deus. Você crê e acabou. Faça Ele o que quiser fazer. Ele é Deus e continuará sendo Deus, porque sobre as suas mãos existe todo o poder. Amém? Vamos continuar. Os fundamentos do cristianismo, eu finalizei, só um momentinho, eu finalizei Hebreus aí, então vamos lá. Os fundamentos do cristianismo não são construídos sobre o estilo de vida, e essa parte que a gente vai falar, a nossa igreja, o nosso pastor, ele fala sempre isso, porque isso é Bíblia. O nosso pastor diz que a gente não está aqui para pregar doutrina, mas pregar a Bíblia, e isso é muito importante, queridos, isso é Bíblia. Essa coisa do evangelho da prosperidade, isso não é cristianismo. Você está compreendendo isso? Evangelho da prosperidade não é cristianismo. Cristianismo é a palavra de Deus. É o que a gente acabou de dizer aqui em Hebreus. Os fundamentos do cristianismo não são construídos sobre um estilo de vida que envolve mansões, que envolve ações, que envolve carros esportivos. Isso, Jesus não veio aqui. Quem disser para você que Jesus veio aqui para te dar muito dinheiro, que você vai ter muito dinheiro nessa vida, você só vai ter muito dinheiro nessa vida se Deus quiser te dar. Mas se Deus não quiser te dar, você continua feliz da vida. Tem que trabalhar. Você está compreendendo? Deus não vai ser Deus porque vai te dar uma mansão, vai te dar um carro esportivo. Glória a Deus, querido. Glória a Deus se Deus te der, querido. Mas se Ele não te der, você vai glorificar do mesmo jeito. Porque se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, e isso é investimento maravilhoso. A sua essência não vai mudar porque você mora num palácio. O seu caráter não vai mudar porque você mora num palácio. A sua essência não vai mudar porque você mora num casebre. O seu caráter não vai mudar porque você anda de condução. Porque o Deus de Abraão,
O Deus de Abraão, porque Deus fez Abraão próspero no deserto, porque Deus fez Isaac próspero no deserto. Então é desse Deus que eu estou falando, Deus que deu prosperidade a Abraão, que deu prosperidade a Isaac. É o mesmo Deus que tirou Pedro dali e fez daquele homem que era um analfabeto um pregador da palavra de Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que abençoa. Porque Deus não está aqui para abençoar, para abençoar a nossa vida, financeira. Isso é consequência da bênção. Isso é consequência, querido. Deus quer você. Ele quer investir em cada um de nós, nós aqui, igreja. Ele quer investir na Elaine, ele quer investir na Gladys, ele quer investir no William, ele quer investir na Vani, ele quer investir, em nós. O que vier desse investimento é para a glorificação do seu nome. Mas nós, como servos de Deus, precisamos manter a fé, sabe? Jó, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem extremamente rico. Você já sabe dessa história. Você conhece, você sabe o que Deus fala do caráter daquele homem. E aquele homem abastado, de repente se vê sem nada. Imagina um mega empresário que de repente se vê hoje na lona. Foi o que aconteceu com Jó, mas em nenhum momento o seu caráter foi abalado. Ele continuou confiando. É isso, igreja. Esse evangelho de prosperidade não existe porque todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas que temos vêm de Deus. E cristianismo, eu tenho que me entregar, eu tenho que depender única e exclusivamente de Deus. E devo ser guiado por Deus. Porque viver pela fé é permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós só temos um Deus e Senhor. O dinheiro não pode ser teu Deus. A materialidade não pode ser teu Deus. Apenas adorar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É que diz a palavra do Senhor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só o Senhor é Deus. Então, o nosso investimento de fé, o nosso cristianismo está em sermos testemunhas de Deus nessa terra. Todas essas coisas são maravilhosas, é verdade. Ter posses é maravilhoso, é muito bom. É muito bom ter uma condição financeira legal, é muito bom. É muito bom ter muito dinheiro, é muito bom. Porque nós precisamos dessa moeda para sobreviver nos nossos dias. Mas isso tudo é bom quando Deus decide que tenhamos. Isso tudo é muito bom quando Deus abençoa. Isso é tudo muito bom dentro da plenitude, dentro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai sempre abençoando. E se nós ainda não temos, Deus jamais vai deixar faltar. Sabe por quê? Porque temos que ter fé suficiente para acreditar que se nós só temos o almoço de hoje, o de amanhã Deus vai prover. Porque é dentro dessa fé que Deus está investindo. Porque eu já vi realmente muitas pessoas abastadas, mas não têm felicidade. Eu já vi muitas pessoas abastadas sofrendo de opressão e depressão. E vi muitas pessoas humildes glorificando a Deus e ninguém sabendo explicar porque aquela pessoa transbordava de fé e de alegria. Por quê? Porque conhece sobre o seu investidor. Tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. As nossas finanças são um símbolo de fé. Por que muitas vezes um cristão consegue sobreviver o mês inteiro com um salário mínimo? É por fé. Quantas vezes você chegou e abriu o seu contra-cheque e diz: como é que eu consegui chegar ao final do mês? É a fé. Quantas vezes você, que não tem salário fixo, que vive só Deus sabe como, conseguiu chegar aqui? É a fé. É a fé dentro do sofrimento. É a fé com dinheiro contado. É a fé de entregar o seu dízimo, a sua oferta. É a fé de estar todos os dias na casa do Senhor. É movido por fé. E aqui a gente vai continuar falando desse investimento.
Deus investiu em homens e mulheres para construir a sua igreja. Homens e mulheres que sobre suas costas, suportaram desconforto em nome de um princípio, a fé. Essas pessoas representam os meios pelos quais Deus foi glorificado e são bem-aventuradas. Abra sua Bíblia em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 13 e verso 14. Vou repetir para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 13 e verso 14. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você está vendo a fé durante a adversidade? 1 Pedro 4, 13 e 14. Se vós sois, né? Como é que diz a palavra? Como é que vai dizer? Se vós sois... Alegre-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Se vós sois o Espírito da glória. Insultados pelo nome de Cristo. Se estão colocando em xeque o teu Deus, bem-aventurados sois vós. Alguma coisa diferente está vendo, né? Alguma coisa diferente está vendo em ti, querido. Deus não investe pouco, Deus não investe pequeno. A palavra de Deus diz que ele veio para confundir as coisas grandes desse mundo, as coisas fortes deste mundo. Deus não investe pouco, eu vou dizer, ele deu o próprio filho, então você está vendo que ele não investiu pequeno. O Senhor é maravilhoso. Se você está sendo insultado por amor de Cristo, aonde está teu Deus? Meu Deus está no controle de todas as coisas. Aonde está teu Deus nessa adversidade? Está no controle de tudo. Aonde está teu Deus nessa enfermidade? Está no controle de tudo. Meu Deus, a tua vida é só luta, só luta, só luta. Aonde está teu Deus? Está no controle de tudo. Deus não perde o controle, nunca perdeu. E é por isso que ele investe na sua igreja. Porque o dia que a igreja começar a acreditar nisso, que Deus jamais perde o controle, aí ninguém segura a igreja. A força da igreja é muito grande. Nós somos igreja, nós somos carta de Deus nessa terra. Só que nós precisamos falar com convicção e crer exatamente no que a Bíblia nos diz, no que o nosso investidor nos fala. Eu estou investindo, Deus está falando para você, eu investi na tua vida, eu dei meu filho por você. Você acha que eu dei meu filho por você à toa? Você acha que eu fiz tudo isso à toa? Tem propósito. Esse investimento tem fundamento, esse investimento tem raiz, este investimento está firme e fundamentado em algo muito profundo, este investimento tem vitória. Como o investimento está chegando, não me interessa saber, o que eu tenho que saber é que Deus continua investindo, Ele continua garantindo, Ele continua fazendo. E tudo que eu estiver passando está sob o controle dele. Mas eu preciso passar sobre todas essas coisas. Sejam por vitórias, sejam por adversidades, sejam por lutas, sejam por problemas. Eu preciso passar crendo. Porque se eu não tiver esta fé que a Bíblia me ensina, a gente acaba entrando em parafuso ou a gente acaba entrando em desespero. Porque quando desencadeia a luta, ela desencadeia uma atrás da outra. Quando desencadeia a adversidade, ela vem feito um trem-bala. E para parar um trem-bala, só Deus. Porque senão, quem está dentro do trem, todo mundo morre. E o que para esse trem-bala é a ação de Deus através da tua fé. Porque se a gente não tiver fé, querido, a gente acaba sucumbindo. E acaba duvidando. E aqui, ó, tem que manter acesa a chama desse investimento dentro do nosso coração.
para a dúvida não tomar lugar. Porque se a dúvida toma lugar, entra a murmuração. Se a murmuração toma lugar, eu vou me afastando de Deus. E aí eu já vou perguntando, Deus, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus? Será que foi Deus? Será que foi Deus? Querido, Deus não muda. O que Deus fala hoje permanece para todo sempre. Tem pessoas que acham que Deus muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus já te deu a vitória. Toma posse disso. Algumas dessas pessoas demonstraram a fé por meio de sua sombra, que até mesmo a sua sombra curava os enfermos. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Olha a demonstração de fé. Mas também esse homem era... você está vendo como é que Deus é lindo? Você não vê falar que Deus deu riqueza a Pedro. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia não vai dizer que Deus fez como fez com Davi, né? Tirou de trás das malhadas e colocou Davi como rei. Primeiro rei de Judá e depois rei de todo Israel. Com Pedro, Deus agiu diferente. Pedro continuou sendo o mesmo Pedro. Só que agora não era mais o pescador de peixes, mas era pescador de almas, de homens. Era aquele Pedro levantado para o Senhor para conduzir a igreja. Mas em nenhum momento você vai ver que esse Pedro tinha carro do ano, esse Pedro morava num palácio, num apartamento duplex, que esse Pedro colocava blusa da reserva. Você não vai ver a Bíblia falando disso, mas você vai ver a Bíblia dizendo que a unção do Espírito Santo estava sobre ele, a ponto de por onde ele passava, as pessoas queriam ficar paradas ali para que pelo menos a sombra desse homem de Deus passasse por meio dela, porque pela sombra, a unção que estava no corpo desse homem, poderia assim Deus operar para a cura. E a glória não era para Pedro, porque Pedro nunca tomou a glória para si, mas ele transferia sempre a glória para o Senhor, porque foi esse mesmo homem que preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser glorificado na mesma posição que Cristo. Agora deu sede igual a pastora Liliane. Falei muito rápido. Mas daqui a pouco a gente termina a lição. Eu bebo água. Pode deixar, amor. Daqui a pouco eu vou beber água. Deu para você compreender isso, querido? Essa prosperidade que muitos dizem em bens materiais, Deus pode dar? Pode. Mas não é a essência. Está na fé a essência. Está no crer, está no se entregar, está no acreditar, está deixar Deus agir. E na simplicidade, na humildade, na entrega, no reconhecimento de que tudo que temos e tudo que somos, absolutamente nada temos. Porque tudo veio de Deus e o momento que Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Mas uma coisa nós não podemos perder jamais: o Espírito Santo. Davi falou o quê? Senhor, me tira tudo, mas que não se aparte de mim o teu Espírito. Não aparte de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu não posso viver sem o teu Espírito. Quando Jesus interpela os discípulos, o que Pedro responde? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não me adianta ter riqueza se eu não tenho Deus, o investidor. E preste atenção, a bênção de termos um investidor dentro de nós já foi liberada. Quando Jesus foi assunto aos céus e disse: deixe-vos o Consolador, e recebereis o Espírito Santo. Ele está aqui dentro. A arca está dentro. A presença nós carregamos. Precisamos usufruir dessa bênção, querido. É a bênção do investidor. Você está vendo em quantas coisas Deus está investindo em cada um de nós?
Vamos ver também do sofrimento Deus está daqueles que foram mortos e maltratados por causa da fé do grande investidor. Atos 7:59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Será que nós estamos preparados para tão grande investimento? Estou falando de Novo Testamento. Estou falando de Cristo assunto aos céus e à igreja. Pregação do Evangelho. Será que estamos preparados para sermos apedrejados pelo mundo? Porque muitas vezes, porque o irmão não falou comigo, porque o pastor não falou comigo, porque a igreja não posso fazer aquilo que eu gostaria, a gente desiste do investidor. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava orando e agradecendo e dizendo: Pai, recebe o meu espírito. Tem que estar muito ligado com Deus, querido. Sabe, chegou num nível espiritual muito profundo. E o que mais me chama a atenção é que esse nível espiritual está aberto para a igreja. E nós que somos igreja do Senhor, onde Ele habita dentro, hoje Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele está dentro, porque não tomamos posse dessa bênção. O investidor está dentro. Enquanto estiverem te apedrejando, vai apresentando para Deus, porque a tua causa é do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parar e vede a salvação que vem do teu Deus. Dessa adversidade, deixa Deus pelejar. Nessa enfermidade, deixa Deus pelejar. Nessa dificuldade, deixa Deus pelejar. Nessas pedras que estão jogando com você, deixa Deus pelejar. Deixa Deus entrar. Porque o Senhor vai fazer justiça e muitas vezes a gente precisa passar por essa adversidade para aprender com Deus. Deus está querendo ensinar, ó, está sinalizando, quer ensinar alguma coisa para a gente. Em Estevão ali já era o momento dele. Já estava escrito que isso ele ia passar. Sabe? As lutas que nós vamos passar já estão escritas. As adversidades que nós vamos viver já estão escritas. O que a gente não pode é buscar nessa vida que temos adversidades e dificuldades, cavar dificuldades que nós criamos. Deus vai nos dar a vitória sim, mas vai nos dar a vitória dentro daquilo que a gente obedecer na sua palavra. Aquilo que a gente vai criando, os redemoinhos que a gente vai criando, Deus não tem como operar. Sabe por quê? Porque a gente não está deixando Deus tomar a frente. Israel perdia a batalha quando se afastava de Deus. Israel virou virou escravo porque se afastou de Deus. Israel perdeu promessa porque se afastou de Deus. Mas quando Israel se achegava a Deus, o que acontecia? Deus operava. A gente só perde quando se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde. Quando a gente está juntinho do Senhor, a gente não perde nunca. Porque até o sofrimento é vitória na vida do crente. Coloca isso. Deus conosco, até o sofrimento é vitória. Vamos ver Atos dos Apóstolos também. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do verso 19 ao 22. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aleluia! Você compreendeu a mensagem aí? A Bíblia
É a palavra de Deus e é Deus falando com o seu povo. E se você quer uma mensagem profética, você está na Bíblia. Paulo, olha o cenário. Ele está em uma cidade e ali ele é apedrejado. No dia seguinte, ele não espera. A Bíblia é clara. Não foi daqui a 5 dias. Não foi daqui a 7 dias. No dia seguinte, esse homem se levanta e vai com Barnabé pregar o evangelho. Porque Deus é a nossa força. Deus é o escudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos o que temos que passar. Então esse homem é apedrejado e no dia seguinte ele levanta e vai pregar o evangelho e os discípulos fazem aquela roda em torno dele, tentando evitar o apedrejamento. Querido, isso é igreja. Igreja compacta, sabe? A minha luta é a tua luta. O seu problema é o meu problema. Vamos passar por esse problema, a gente vai passar junto. É por isso que não pode entrar discórdia no meio da igreja. É por isso que não pode entrar dissensão no meio da igreja. É por isso que não pode entrar, sabe o quê? A falsidade no meio da igreja. Porque, sabe, um servindo ao outro. Fizeram aquele cordão de proteção e Paulo ali sendo apedrejado mesmo assim. Mas estamos aqui, ó, estamos junto. Tá falando mal da igreja, mas a igreja tá junto, a igreja não desiste. A gente não tá falando de doutrina, tá falando de igreja, de palavra, de servo de Deus, de irmãos em Cristo Jesus. Independente da denominação, somos igreja, estamos aqui para pregar o evangelho. O Deus investe na igreja. E somos homens e mulheres de Deus. Pastor, o senhor precisa de ajuda, tamo junto. Pastor, vamos procurar um novo local para a igreja? Vamos, a gente tá junto. Pastor, a gente vai conseguir. Irmão tá precisando de oração, tamo junto. Irmão tá precisando de ajuda, tamo junto. Aí eu já vou puxar para um outro princípio da honra, que é o que a gente está estudando. Eu não estou aqui para honrar cargo, eu estou aqui para honrar o meu irmão, estou aqui para honrar a igreja. Eu honro um ao outro no meu amor, querido. Aí Paulo vem e fala o seguinte, ele levanta no dia seguinte, ele pega Barnabé e vai fazer o quê? Vai pregar o evangelho. Tá difícil hoje? Tá difícil agora? Olha só, para você tá difícil? Para mim também tá. Mas nós juntos, como igreja do Senhor, a gente vai romper. Então vamos levantar nossa voz em adoração, vamos erguer nossa voz em louvor e juntos vamos testemunhar e vamos romper esta barreira em nome de Jesus, porque Deus está conosco. O evangelho. E para se cegar na estatura de varão perfeito, é preciso sim passar por adversidade. E aí cai por terra esse tal de evangelho da prosperidade. Porque Paulo está dizendo o quê? Para que você consiga chegar até Deus, tem que passar pela adversidade. E aqui a gente finaliza em 2 Coríntios, para a gente finalizar. O pastor já avisou que a gente pode finalizar. 2 Coríntios 11, de 25 a 33, a gente encerra aí. 3 vezes foi golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofria naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele.
Quando as chamas da perseguição vêm sobre nós, é da maior importância que a nossa fé seja renovada para termos maior compromisso com Deus. Há um lugar em Deus onde o fogo consome todos os desejos, menos aquele de conhecer ao Senhor e o poder da sua ressurreição. Deus é cuidadoso com o seu investimento. Paulo passou por todas essas adversidades e venceu porque Deus é cuidadoso com o seu investimento. Vença em nome de Jesus. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Você já venceu suas adversidades em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esse período da sua escola bíblica dominical, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a tua palavra e saber que tu és o maior investidor. Obrigado, Espírito Santo, por investir em nós. Porque muitas vezes nós mesmos não acreditamos, ó Pai, neste investimento tão grande. Pai, ensina-nos a crer mais. Ensina-nos a ter uma fé mais convicta em Ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a acreditar, ó Deus, e permitir que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito. Abençoa o culto agora que vai iniciar. Toma os levitas nas Tuas mãos. Toma o pastor na Tua mão. Ser com o Teu servo. Toma os lábios do Teu Filho agora, Senhor Jesus. Toma a Tua igreja. Que a Tua igreja possa Te adorar. Que seja um derramar do Teu Espírito. Que a Tua nuvem tome aquele lugar, Senhor. Que a Tua unção transborde nesse lugar. Ser com o som da Tua igreja. Ser com as relações públicas. Ser com os Teus ministros. Ser com tudo. Faz um avivamento nessa noite na Tua igreja. Ser com aqueles que vão estar assistindo online. Que no online sejamos tomados devido à tamanha unção que será derramada nesse culto. Nós profetizamos esta unção e recebemos esta unção. Unção de honra. Ser com o Teu ungido, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor abençoe a sua casa. E daqui a pouco, culto pelo Facebook e a partir do início da mensagem pelo YouTube, tá? Mas acompanha primeiro pelo Face, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Somos família, somos igreja.